Muito bem, no programa Informação e Debate de hoje temos a participação do Prudente José Silveira Melo, que foi conselheiro da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça entre o período de 25 de maio de 2007 a 1º de setembro de 2016. O Prudente é mestre em Teorias Críticas do Direito pela Universidade Internacional de Andaluzia, Espanha, e doutor em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha. E ele está aqui conosco neste dia 1º de abril para discutirmos o aniversário do golpe de 1964. O Prudente, além de ter feito parte da comissão da anistia, que discutiu essa questão, a reparação, enfim, as pessoas perseguidas no período, também ele também tem, na sua tese de doutorado, o debate desse tema. Tudo bem, Prudente? Seja bem-vindo ao programa Informação e Debate. Obrigado, Gilberto Alpoz, é um prazer estar aí com vocês, né? Não um prazer por esse dia que não se pode comemorar, né? Que é o aniversário de um golpe, né? Um golpe militar que foi civil-militar que foi extremamente prejudicial para a sociedade brasileira. Mas é importante a gente conversar, debater sobre isso, porque, como diz o lema, para nunca mais acontecer, então nós temos o quê? Não esquecer. Então, relembrar é fundamental para a gente poder, inclusive, ter como condição garantir que a democracia se mantenha como um valor essencial para que todas as pessoas possam ter, inclusive, uma vida digna de ser vivida. Bom, nós estamos fazendo essa entrevista no dia 1º de abril. Esse já é um primeiro debate, porque há essa dúvida de qual seria a data que ocorreu o golpe, né? E há aí a possibilidade de ter sido escolhido o dia 31 de março por parte de quem tinha o poder na época, quem golpeou o poder na época, exatamente porque 1º de abril é o dia da mentira. O que tu pensa disso, Prudente? Eu acho que isso aí deve ter uma procedência assim, porque não ficaria para aqueles que fizeram e realizaram o golpe, aí é importante que se coloque que o golpe que se deu não é um golpe puramente militar, é um golpe civil-militar, porque teve um amplo apoio de segmentos da sociedade brasileira à época, a grande imprensa, se nós corrermos lá os olhos nos jornais, no dia que antecede e depois no dia 1º de abril, etc. e tal, se verifica que os grandes jornais como o Estadão, a Folha de São Paulo, o Globo e tantos outros que, naquele momento, apoiaram, né? Assim como amplos setores aí da TFP, Tradição, Família e Propriedade, apoiaram, fizeram marchas, né? Em nome do quê? Que em nome da democracia violaram a democracia. Em nome da democracia, eles deram um golpe, tá, desconstituindo e retirando do poder, legitimamente, um presidente democrático, que era João Goulart, tá? Que não tinha nada de comunista, né? João Goulart era um estancieiro, era um sujeito, um fazendeiro, né? E que pregava, sim, uma ideia de políticas nacionalistas, que envolviam a educação, envolviam a saúde, envolvia a questão da habitação, a reforma agrária, o país, sim, dominar efetivamente empresas que eram essenciais. E o que se colocava um interesse efetivo das multinacionais, do processo norte-americano, e, claro, não foi só o golpe que aconteceu no Brasil, aconteceram tantos golpes na América Latina aqui por interesse dos norte-americanos que queriam fazer do Brasil o seu quintal, assim como os outros países. Então, dentro desse contexto histórico-político, que se dá o golpe civil-militar, e em nome do que eles pregavam? Se olhar as manchetes lá, vão dizer, para conter a República Comunista Sindicalista. Então, o conceito era
de dizer o seguinte: temos que conter os comunistas. Não tinha nada da possibilidade, inclusive, de uma revolução de cunho comunista, como teria acontecido em Cuba. Não, não teria essa condição no Brasil. Mas o que se fez e o que aconteceu, então, no golpe que acontece em 1964, é um ataque direto no primeiro momento, e isso é importante de frisar, a quem? Aos setores democráticos, aos militares nacionalistas. Então, no primeiro momento, os militares nacionalistas, aqueles que tinham um perfil de defesa das ideias, são colocados na reserva, são atacados e alguns até mortos, tá? Mortos por outros militares, né? São também caçados os dirigentes sindicais, há uma forte intervenção no golpe de 64, no primeiro momento, em relação ao movimento sindical. Então, a intervenção em quase mais de 400 sindicatos, federações, confederações sofrem nesse primeiro momento o ataque a essas lideranças sindicais, então, que são presas, que são, inclusive, dentro desse processo que se dá uma perseguição continuada. E também há um outro segmento, que é um segmento de representação democrática, que eram exatamente aqueles que tinham orientação tanto social-democrata, como tinham orientação comunista, socialista, ou outros, e que defendiam um Brasil democrático, com participação ampla da sociedade. Esses também, no primeiro momento, são aqueles que sofrem o ataque, sofrem o impacto, então, do golpe civil-militar, mas, claro, os militares vêm e colocam, então, as armas, né, as forças para depor João Goulart, fechar o Congresso Nacional, e nós temos, então, consequentemente, o início dessa ditadura, que, no primeiro momento, né, Gilberto, prometia que, em menos de 2 anos, nós teríamos eleições diretas para presidente. Isso, inclusive, levou Carlos Lacerda a apoiar o golpe, né? E logo depois Carlos Lacerda vê a grande besteira que tinha feito, tenta retomar com João Goulart, Juscelino Kubitschek, a possibilidade de uma frente para ler. E daí já viu que a casa tinha caído e os militares não queriam, na verdade, ficar apenas 1 ano e pouco para a transição, não. Eles tinham vindo e começam os atos institucionais, número 1, número 2, número 3, né? E todos aqueles que se colocam, então, com os interesses de os militares exercerem o seu papel de domínio, poder, impondo isso com a força. E, obviamente, os próprios setores que inclusive, apoiaram o golpe nos anos seguintes vão ver, consequentemente, a bobagem, né, na qual tinham ingressado, endossando um processo autoritário. E isso vai desencadear no famoso AI-5, o Ato Institucional número 5, em 1969, quando se restringe aí totalmente todas as liberdades, ao fim da liberdade de imprensa, a intervenção nos jornais, nos próprios jornais que apoiaram o golpe ali em 64, começam a sofrer intervenção com os censores dentro dos jornais, e todo o processo que se sabe, e aí se denomina como os anos de chumbo, né, que começa, então, com em final de 1968, né, em dezembro de 68, com o famoso Ato Institucional número 5, e ali nós teremos até, a partir dali, a possibilidade, como ingressou no mundo jurídico brasileiro, a pena de morte. Então, por crime de natureza política. Prudente, digamos que você ocupou a comissão da anistia de 2007, 25 de maio de 2007 até o dia 1º de setembro de 2016, que é o momento que ocorre um novo golpe no Brasil. Você acha que a história se repete como tragédia? Ou como farsa. Ou como farsa? Como eu diria. Ou tragédia ou como farsa. De fato, ali, aquele acordo que Michel Temer faz para a deposição da Dilma se repete
eu acho que seria uma farsa-tragédia, uma tragédia com mistos de farsa. O acordo já está meio selado quando ele faz aquele documento Uma Ponte para o Futuro. E nesse documento Uma Ponte para o Futuro, que é importante, está na internet, qualquer um pode ter acesso, ele já faz ali as entregas, os acordos, né? Entre eles a reforma trabalhista. A reforma trabalhista está ali desenhada, que ele já aceita, acerta, né? E conduz para legitimar, então, o ascenso dele e, consequentemente, a retirada da Dilma. E a reforma trabalhista com a Lei 3.467 é isso, retirar centenas de direitos dos trabalhadores, rompeu com uma lógica de garantia da atuação sindical de forma legítima, de forma participativa, porque desempodera os sindicatos, retira direitos dos sindicatos, invisibiliza os sindicatos. Isso com políticas implementadas a partir da ideia de quebrar com as contribuições que mantêm o sistema sindical. E o terceiro eixo, inclusive, dentro da própria reforma trabalhista, é alterações nocivas para impedir que os trabalhadores ingressem com ações. Então, tirando a figura, rompendo com a ideia que é fundamental do direito do trabalho, da figura do hipossuficiente. Tá? Então, os trabalhadores passam a ser reconhecidos como hipersuficientes. E isso impede o acesso à garantia efetiva ao Poder Judiciário, porque cria uma relação de encarecimento de custo, de tendo que pagar perícia, mesmo quando o empregado é considerado miserável no sentido jurídico da palavra, ele, se condenado numa insalubridade, numa periculosidade, é obrigado a pagar a perícia. Tá? E tantas outras, como honorários sucumbenciais para a parte contrária. Tira, então, algumas coisas que eram essenciais dentro do direito do trabalho. Então, um dos eixos negociado por o Michel Temer, nesse golpe, né, que se coloca, e de fato tem que falar golpe, porque ele mesmo assumiu isso no Roda Viva por mais de 2 vezes e falou golpe, o golpe. Então, depois que ele falou golpe, passa a ser inquestionável, ninguém mais precisa discutir se foi ou não foi. Né? Então, Michel Temer realmente assume isso. E tem outros acordos. O próprio documento lá da Ponte para o Futuro vai falar, entre outras coisas, atacar a Petrobras. E a Petrobras era essencial, já vitalizada, potencializada por Dilma e Lula, para que se tornasse, inclusive, uma empresa com uma condição de nos garantir um salto tecnológico, um salto industrial, onde parte dos royalties e dos direitos fariam que aplicado na educação, e a educação levaria a nós termos uma condição de produção de tecnologia avançada e sairmos de uma relação de dependência que temos com commodities. Então, esses elementos é um retrocesso, e esse golpe foi uma clara sinalização acertada naquele documento com os interesses internacionais, em especiais do grande capital estrangeiro das transnacionais. Na verdade, eu fiz esse resgate porque eu acho que a gente precisa discutir o golpe de 64 porque como sentido de prevenção, mas a gente mudou as ferramentas, ocorreu um novo processo e agora a gente está na iminência com declarações públicas do presidente da República, com setores minoritários fazendo apologia à questão do golpe de 64, quer dizer, nós tivemos no dia 31 figuras públicas comemorando a data, quer dizer, algo extremamente grave perto daquilo que foi o processo e que você, de repente, possa falar um pouquinho mais, porque, de fato, as pessoas foram perseguidas, foram mortas, foram torturadas, né? Você colocar o poder político na mão de um setor que tem o poder bélico, que deveria estar protegendo a nação, contra o seu povo, é algo extremamente perigoso, grave e fora de qualquer possibilidade de estar dialogado dentro da Constituição, Prudente. É isso? Veja, nós temos que ver que em 1964, e o processo de 64 já queriam, inclusive,
um golpe contra Juscelino Kubitschek, né? Ele não acontece, mas o golpe já, se retrocedermos um pouco mais na história, João Goulart, né, já sofria todo o ataque do processo econômico internacional, das multinacionais, etc., lá atrás. O que leva as forças externas levaram, né, e mesmo internas naquele jogo de força, levaram ao suicídio de Getúlio. Então, o suicídio do Getúlio, ele impede, vamos dizer assim, a ocorrência de um golpe, isso os historiadores situam essa questão, e por mais que assim o quisessem, Juscelino consegue concluir seu mandato, e aí numa tentativa, inclusive, de modernização, e moderniza, de fato, o país, há um avanço no processo industrial. Mas João Goulart já não consegue ter essa tranquilidade, né, para governar, ao contrário, porque tinham medidas de cunho nacionalista e isso implicava numa contraposição. Então, o governo de João Goulart, tá? E aí tem um livro, 1964, do Dreyfus, que traz todo o papel que teve, inclusive norte-americano, nos anos que antecedem ao golpe. Então, o golpe não foi um mero acaso que, num belo dia, ele foi construído, e essa construção levada também a cabo e para contaminar e dominar as mentes da sociedade antes da sua realização. Por isso, o golpe se dá dentro de uma perspectiva civil-militar. Bom, o que acontece? Se nós formos para 2016, esses processos começam em 2013. Então, insuflando, o MBL, né, recebe o dinheiro internacional, tá? Começam a ocorrência, sim, de todo um processo de articulação, inclusive dos meios midiáticos, para criar um ambiente para o golpe de 2016. Então, novamente, a história se repete. A história se repetiu que no pré-64 se repete no pré-2016. Então, obviamente que teve problemas de crise econômica mundial. Essa crise econômica mundial também teve impacto no Brasil. Obviamente, deixou de ser interessante para o capital internacional e para as transnacionais, tá? A questão, e aí, em especial, nós temos que tratar do neoliberalismo. O neoliberalismo e os neoliberais passaram a olhar e dizer, não, agora nós não queremos participar a parte e essa outra parte seja dividida com os excluídos, com os miseráveis, aqueles que Lula e Dilma tiraram da linha de pobreza, os milhões. Não, nós queremos tudo para nós, tá? E aí a relação é a seguinte: tem que diminuir direitos sociais, tem que diminuir direitos trabalhistas, tem que sacar, tem que tirar direitos previdenciários, porque tem que reduzir esses direitos previdenciários, porque o Estado está pagando essa conta, e o Estado pagando essa conta deixa de nós, aqueles donos do mundo, aqueles donos do capital, de termos a parte que merecemos, que é 90% de toda a riqueza mundial, né? Então, a relação ela muda, ela se dá dentro desse novo contexto. E dentro desse novo contexto ele foi produzido. Então, ele tem, como você colocou, semelhanças, sim, entre o golpe que acontece em 64 com o que acontece em 2016. Porém, eles não precisam mais usar a força do exército aparente, as forças armadas aparentes. Eles contaminaram os aparelhos de Estado, né, as instituições, para que elas acontecessem. Então, nós temos, a partir daí, o que muitos já, e esses estudos começam a serem visibilizados, uma relação que esse golpe se legitima em outras instâncias, através do lawfare, uma perseguição que se usa de instrumentos jurídicos para alterar processos políticos. Então, a relação do uso, e agora está desmascarado, o Intercept conseguiu desmascarar todo o procedimento jurídico, e o Supremo acabou de julgar isso, né? Recentemente, a partir do habeas corpus do Lula, começa a desmascarar o uso do poder judiciário
como instância de garantia para quê? Para a interferência política. Isso está acontecendo em vários outros países da América Latina. Então, aqueles golpes militares tradicionais já não são mais o padrão. Não que as Forças Armadas ou que setores não façam uso disso para, inclusive, pressionar o Poder Judiciário, como ficou patente, inclusive, na declaração recente de um general, e eles ocupando a antessala dentro do Supremo Tribunal Federal, impondo. A candidatura do Lula, na verdade, é retirada do plano jurídico efetivo, da sua possibilidade, por quê? Por uso, inclusive, de um ferramental que é jurídico apoiado em condições que não são verdadeiras, que não, como já colocadas pela Intercept, e pelo papel medíocre, ridículo, vergonhoso, feito por Moro, por Dallagnol, e que hoje está evidenciado para que todos tenham conhecimento, né? E inclusive aqueles que apoiaram essa situação. Então, nós estamos vivendo, pós-2016, uma relação de uma tragédia que se colocou. E essa tragédia, apoiada por toda a grande imprensa, né, levou à eleição desse personagem, que prefiro não dizer o nome, desse sujeito que não tem a mínima aptidão para o exercício, tá, de um cargo dessa envergadura, além de ser incompetente, sua formação é de um autoritarismo, porque quem defendeu pena de morte, quem tem políticas de misoginia, quem tem políticas que coloca, inclusive, como se coloca, de forma a menosprezar, ou pior que isso, em relação aos negros, aos nordestinos, à sociedade brasileira, quem trata com desprezo um processo de uma crise sanitária em que chegamos a 320 e poucos mil mortos no dia de hoje, isso aqui, e por isso que se fala em genocídio, o genocídio não é uma palavra para adjetivar seu comportamento. O genocídio é algo, inclusive, que implica, sim, em políticas de destruição, tá? De etnias, de destruição de seres humanos. E o que está em curso no Brasil, infelizmente, é uma política de destruição, uma política de morte e não de preservação à vida. Isso a gente pode olhar em relação aos elementos que, desde o início da crise sanitária, desde o início da pandemia, que no Brasil é demarcado como o primeiro dia, 11 de março de 2000, reconhecimento das primeiras pessoas que foram infectadas, né? Como essa relação foi tratada com descuido, foi tratada até com desprezo, né? Com um processo de depreciar a vida humana. E isso, sim, pode ser entendida por muitos como um processo genocida. Prudente, o golpe de 64, você já colocou, ele teve continuidades, ele teve várias etapas. De certa forma, a gente também vive um pouco isso nesse momento, né? O de 2016, depois você já colocou aqui, teve o impedimento de uma candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, porque era um risco e provavelmente o golpe seria, digamos aí, derrotado, então tinha que impedir que esta liderança se colocasse para a sociedade, como lá atrás foram impedidos, e há inclusive suspeitas sobre a vida de lideranças que se perderam naquele processo, né? Também foram impedidos, eliminados ou afastados do país. Quer dizer, e agora existe novamente aí essa ameaça que eu não sei até que ponto ela tem força. Você acha que existe um risco, por exemplo, de haver uma ação que o presidente da República volta e meia ameaça, e há setores do Exército que às vezes sinalizam e outros que não aceitam isso? Como é que você vê esse cenário? Eu espero, e tenho talvez a esperança, né, de que os militares, né, as forças, tenham um pouco de, vamos dizer assim, de sensibilidade, né, e analisem o momento político, porque eles apoiaram o Bolsonaro. É fato, o Bolsonaro foi apoiado por amplos segmentos das forças militares do país, seja
as Forças Armadas sejam segmentos das polícias militares. Ocorre que esses mesmos militares viram que o que está acontecendo no país, tá? Não é um acaso, né? Essa semana, com o pedido de demissão, tá? Ou a demissão do ministro da Defesa, tá? E que depois implicou no fato dos ministros militares das 3 forças pedirem demissão, tá? É um fato inédito, tá? Dentro da história brasileira. Tá? Isso coloca a pretensão que o presidente Jair Bolsonaro tinha de dizer o meu exército. Tá? Houve uma reação a essa fala. As Forças Armadas disseram, não, nós somos uma instituição de Estado. E como instituição de Estado, nós devemos preservar o quê? Preservar, inclusive, a democracia. Então, essa frase, ela pode e tem um impacto muito importante. E uma sinalização. A sinalização diz assim, espera aí, nós já lá atrás, talvez tenhamos cometido um grande erro. Tá? E isso Jarbas Passarinho falava lá atrás, numa das entrevistas que está em livro, Jarbas Passarinho disse uma frase, nós ganhamos a guerra. E lá atrás ele diz ganhamos a guerra, segundo a lógica de que teriam suplantado a política ou a ideia de que os comunistas chegariam ao poder. Mas ele diz, nós ganhamos a guerra, mas perdemos a batalha. E quando ele diz nós perdemos a batalha, ele está dizendo qual batalha? A batalha da informação. A batalha no sentido de que o diálogo que a sociedade, que eles saem lá de 1985, bastante abalados, tá? Saem num processo desgastados. A imagem das Forças Armadas saem desgastadas depois de 21 anos de ditadura militar, de 21 anos de poder. Eles saem desgastados frente a um processo de crise que o Estado brasileiro vivia, inclusive com um endividamento externo, com uma inflação altíssima, né? Num processo incontrolável. Essa é a relação que se dava. Então, o Brasil, nos 21 anos de ditadura, não apresentou, de fato, e os militares não apresentaram, uma situação que garantisse a eles, inclusive, um reconhecimento de uma passagem que foi muito legal, positivo, foi muito bom. Não, houve um desgaste, um reconhecimento, e aí vem a luta pelas diretas, a luta por uma Constituição livre, democrática, né? Então, esse processo é um processo que quem retorna aos anos 80, né, vê como a sociedade se mobilizou. E essa mobilização para eleições diretas, para a democracia, para ter uma Constituinte, e isso o próprio Ulisses Guimarães ressalta muito bem esses aspectos, e é importante sempre lembrar que é do MDB. Né? Então, esse processo, lá atrás, Gilberto, está gravado na memória também dos militares. E esse processo agora de apoiar o Bolsonaro está, de um certo modo, trazendo um prejuízo concreto à imagem dos militares. Não se trata de um acaso. Não. Há, por parte do Bolsonaro, todo o tempo que ele fala, e cada vez que ele fala, situações tremem. Tremem por quê? Tremem não é de medo também, mas das bobagens que ele profere, tá? Das coisas, se disser e mapear durante esse processo de pandemia, as várias bobagens que ele disse, tá? São de uma profunda demonstração de falta de sensibilidade, de falta de respeito ao quê? Aos direitos humanos. Nós vivemos pós-48, né, após a Segunda Guerra Mundial, uma ideia de valorização dos direitos humanos. Aí nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e numa ideia do quê? De garantir uma vida digna de ser vivida. E uma vida digna de ser vivida está a partir da preservação primeira da relação da vida. Então, esse comprometimento do Pazuello, por exemplo, com o ministro da Saúde, já gerou, sim, às Forças Armadas um desgaste muito grande, porque ele veio de dentro, é um general. Tá? E não há como dissociar, por exemplo, o número de mortes, tá? Batendo recordes dia a dia, de uma situação de alguém que está ou pretende se identificar com as Forças Armadas. Então, eu acho que as Forças Armadas, a partir agora,
começa a querer se descolar e dizer, não, eu sou uma instituição de Estado, e como instituição de Estado eu quero defender a democracia. Não quero embarcar numa relação que venha, de novo, a macular a imagem das Forças Armadas, que tem um papel, sim, relevante. A gente não pode deixar de reconhecer que as Forças Armadas têm um papel relevante na sociedade brasileira. Mas esse papel relevante tem que estar bem determinado em defesa e em cumprimento com o quê? Com respeito à democracia. E a democracia, por mais que possa ser e sofrer os seus abalos, ainda é o melhor, a melhor forma de governança, é a democracia. Só que o que nós não estamos vendo a respeito, por exemplo, do Bolsonaro é a democracia, porque ele viola cotidianamente ou tenta, inclusive, criar espaço para que se estabeleça, sim, um processo de ditadura, porque há um autoritarismo, uma ruptura com tudo aquilo que é, por exemplo, mecanismos que que a sociedade civil criou para estabelecer. Por exemplo, agora falam em mudar o Plano Nacional de Direitos Humanos para exatamente romper. Retiram, inclusive, de todos aqueles mecanismos de representação, vão sendo subtraídos. Por exemplo, não indica, no caso das universidades, aquele que foi o mais votado como reitor. E começa toda uma série de outros espaços de ruptura que são de representação, sim, democrática dentro da sociedade. Então, há um recrudescimento. Nós estamos num processo de recrudescimento com autoritarismo, com políticas, sim, que têm uma identidade, inclusive, com as ideias fascistas. Então, essas políticas que Bolsonaro tenta induzir na ideia de ganhar poder e esconder, inclusive, as falcatruas, esconder os compromissos que tem, até mesmo de sua família, com setores de milícias, com setores e operações escusas, tá? Ele tenta esconder através de um jogo em relação ao poder, criando figuras autoritárias e, ao mesmo tempo, tentando armar a população. Mas armar que setores da população? Armar setores da população, e isso é mais uma lógica que tem uma identidade com o fascismo, para, então, de forma autoritária, tentar exercer a continuidade do poder. Aí existe um pêndulo. E aí esse pêndulo eu creio e tento acreditar que os militares não vão querer embarcar nessa canoa furada, nessa relação de reprodução do autoritarismo, porque, se olharmos aquilo dito por Jarbas Passarinho, eles tiveram, sim, sua imagem abalada dentro de um processo, a partir, inclusive, de 88, resgatam essa imagem, respeitando o processo democrático, respeitando as regras do jogo, até que isso acontece dentro desse processo de 86, que tumultua e que vem sendo tumultuado, em especial a partir da eleição, então, do presidente, que era uma pessoa que não tem nenhum preparo, nenhuma condição, e se cercou ainda de gente mais despreparada do que ele, como o próprio ministro de Relações Exteriores agora, que acaba saindo, e, como dizem, já saiu tarde, nunca devia ter entrado, porque nossa diplomacia, o nosso Itamaraty, né, só viu, inclusive, o seu desgaste internacional. Não existe nenhum respeito hoje em relação à política externa brasileira. E essa política externa brasileira, inclusive, comprometeu efetivamente o processo de imunização da população com as vacinas, porque não cumpriu aquilo que poderia cumprir no exercício, no desiderato dessa ação, que era de tratar, inclusive, os parceiros internacionais, como China e outros, e discutir a compra das vacinas, o que deveria ter sido feito com seus parceiros lá em junho do ano passado, e essa relação não foi feita. Então, a sociedade brasileira e os brasileiros e brasileiras pagam o preço hoje, tá, com um número cada vez maior de perdas de vidas. É isso. Prudente, a gente traçou um paralelo aqui no programa de hoje sobre 64 e 2016, porque eu acho que o que está em pauta nesse momento na sociedade é um pouco isso, a gente perceber que os erros do passado, a tragédia do passado, o desastre do passado,
não deveria se repetir nesse momento, né? E acho que um conteúdo profundo que tu tem, que tu é um estudioso, né, toda a tua história e a participação nesse debate que a gente espera explorar melhor, resgatando todo esse conteúdo que tu tens, tanto do ponto de vista da tua atuação, né, de forma voluntária, né, no Ministério da Justiça, na comissão da anistia, durante todo esse período de 2007 a 2016, bem como aí a tua caminhada acadêmica, que aborda esse tema também com profundidade, e a gente vai te trazer de volta aqui em outro momento para a gente aprofundar esse debate. Hoje eu acabei preferindo fazer um paralelo, né, e que tu trouxeste um conhecimento fantástico, trouxesse toda a tua bagagem de vida para essa entrevista e todo o teu conhecimento. Queria te agradecer e dizer que nós vamos te convidar novamente para estar aqui conosco, para trazer mais informações, para a gente aprofundar esses temas, para a gente evitar que no futuro a gente deixe os erros do passado se repetirem. Eles estão se repetindo, né? A entrevista ficou claro isso, né? A tua fala ficou claro. Eles estão se repetindo, mudaram as ferramentas, um pouco os métodos, né, utilizados, mas eles estão se repetindo, e a gente, como um país que acredita na democracia, tem condições de fazer essa resistência. Eu espero que sim, espero que você também acredite nisso e dê um alento aqui para os nossos ouvintes, meu querido, e queria te agradecer a participação aqui. Eu acho assim, eu creio que a história não é um caminho uniforme, não. Ela tem avanços e recuos, ela às vezes retrocede, mas eu acredito sim no valor da democracia. Eu acredito na nossa capacidade, inclusive, de recuperarmos e garantirmos condições à frente. Acho que o Supremo Tribunal Federal dá mostras, né, de que a gente pode retomar o caminho certo, inclusive para garantir que não se repitam, mesmo dentro do Poder Judiciário, erros que recentemente aconteceram. Quer dizer, eu acredito que é possível, tá, que retornemos a um curso diferente do que estamos vivendo. Claro que todos os males e as mazelas que aconteceram não são tão fáceis, às vezes, de você, de uma hora para outra, dizer, não, pinta a parede e ficou nova. Não, não é assim. Não vai ser de uma hora para outra. Você tem que resgatar, reparar, admitir, né? A Comissão de Anistia, e aí é importante a gente pensar que a Justiça de Transição ela trabalha com 4 grandes eixos, né? Memória, verdade, reparação e também a alteração das instituições em seus processos de funcionamento para que não gerem e superem os momentos que foram momentos autoritários, momentos difíceis. Então, a Justiça de Transição, Gilberto, trabalha com esses 4 grandes eixos e, entre eles, a partir de momentos traumáticos. E esses momentos traumáticos são guerras, são ditaduras, etc. Então, no caso do Brasil, nós trabalhamos com 3 grandes eixos que, de fato, aconteceram. Nós tivemos o eixo da memória, tá? A partir de políticas públicas. A própria Comissão de Anistia fez, e muitos historiadores produziram livros, muitos cineastas fizeram filmes, ou seja, de certa forma, trabalhando com a questão da memória, trabalhando com elementos, como tu acabou de dizer, que é a frase, para que nunca mais se repita, nunca mais aconteça. Então, para que nunca mais se repita, nunca mais aconteça, você tem que ter essa questão efetiva da memória, de resgatar, não trabalhar com amnésia. Infelizmente, anistia é uma palavra que quer dizer, no seu fundo, vem do grego, amnésia, é esquecimento. Só que nós trabalhamos com anistia não com a ideia de esquecimento, mas anamnésia, ou seja, a ideia de memória. Tá? E, por isso, todas as políticas que foram levadas a partir da Comissão de Anistia de 2007 são políticas alavancadas a partir de memória, livros, filmes, exposições e toda uma série. O outro grande eixo da Justiça de Transição é a questão que envolve a verdade. E a verdade no Brasil foi um capítulo que a gente conseguiu também
trabalhar e produzir, que é a Comissão da Memória e da Verdade. Então, a Comissão da Memória e da Verdade resgata na ouvida da sociedade, na escuta das vítimas, nos vários procedimentos, a ideia do quê? De não aquela verdade produzida pelos segmentos autoritários que dominaram o poder e que viveram. Não, mas a verdade é aquela que é fruto, sim, dos processos que, de certa maneira, precisam ser garantidos para que a gente possa, então, transitar, superar aquele momento de dor que aconteceu durante a ditadura e que apazigue os corações, que se estabeleça como uma paz entre todos para a continuidade. A reparação é outro dos grandes eixos, e a reparação envolve o quê? A reparação envolve políticas daqueles que foram vítimas, tenham, dentro dessas políticas reparatórias, independente, cada país escolhe sua política reparatória. A do Chile é uma política transgeracional que enfocou fundamentalmente na educação, garantindo escola gratuita, inclusive universidade para até os netos dos perseguidos políticos. Enfim, depende. A política reparatória no Brasil ela se deu a partir de retorno dos exilados, a garantia de que esses exilados ocupassem, se eram detentores de cargos em universidades e etc. e tal. Enfim, políticas reparatórias que eram econômicas, políticas reparatórias que também eram de reconstituir o status quo anterior. E o quarto eixo, que esse é o eixo mais complicado que a gente acabou não trabalhando, e por isso que a gente está vivendo esse momento, tá? É o momento que envolvia as políticas que, em relação aos órgãos de segurança pública, aquelas instituições que deveriam, então, ter o compromisso com a relação da segurança pública. E aí falamos desde da força policial, infelizmente a gente continua tendo tortura, porque aqueles que não foram punidos pela tortura praticada lá atrás, pelas mortes, pelas violências, acham que aquilo é possível, natural, etc. e tal, e continua tendo tortura no Brasil, continua tendo tortura nas delegacias, continua tendo tortura nos presídios e assim por diante. Por quê? Porque nós não... Na periferia, porque nós não... essa relação, inclusive, de um autoritarismo, de um grau de violência praticado pelas forças policiais, acontece por conta desse passado lá atrás que a gente não conseguiu mudar. Esse é o grande eixo. Essa cultura, esse processo que envolve as forças de segurança. Então, se nós estamos vivendo, inclusive, dizem exatamente as pesquisas de Deise Ventura, até tantos outros pesquisadores, que se nós vivemos essa cultura que se regenera e que continua a violência, como o meu querido amigo Zé Carlos Moreira, como o Paulo Abraão, como tantos outros, Renan Quinalha, tantos outros que escreveram sobre isso, é que nesse processo do capítulo que envolve a justiça de transição, nós não fizemos o dever de casa. E isso, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal mantém um embargo declaratório numa ação, que é o caso Gomes Lund, Guerrilha do Araguaia, que está na Corte Interamericana, sem solução. O Brasil produziu uma lei de autoanistia e autoanistiou os torturadores, anistiou os que praticaram mortes com persecução política, que são crimes de lesa humanidade, crimes que não poderiam e não sofrem o fato, inclusive, da sua prescrição. Não, anistiou. A Corte Interamericana disse isso está errado, e disse, no caso Gomes Lund, Guerrilha do Araguaia, e determinou, então, que o governo brasileiro alterasse a sua lei de anistia. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a lei de anistia, diz que não, que, na verdade, foi um grande pacto estabelecido, não é real, houve embargos declaratórios e está parado há mais de 10 anos. Então, o Brasil não finaliza isso, porque ele teria que responsabilizar pelos crimes de tortura e de violências praticadas, que são crimes de lesa humanidade. E essas torturas do passado, que se mantêm impunes, faz com que a gente continue no processo a reproduzir as práticas e as situações de outrora para o futuro e mantendo uma relação de impunidade. Porque a ideia, se é para que nunca mais se repita, nunca mais aconteça, você tem que criar, responsabilizar aqueles que praticaram. E não é o fato
tá? De botar velhinho na cadeia, com alguns... Não, eu quero botar os velhinhos na... Não! As pessoas têm o direito de saber quem, quando, como realizaram aqueles atos. Tá? Você tem direito de saber que o teu vizinho pode ter sido um torturador e praticou aquilo. E por que ele praticou? Ele tem que pedir desculpas para a sociedade brasileira. Ele tem que pedir desculpas para quem ele praticou aqueles atos. Essa é a relação. E essa é uma cultura, por exemplo, que aconteceu na África do Sul, na relação do apartheid, envolvendo a questão de justiça de transição. Isso, se a gente não pratica esse ato, esse reconhecimento, essa condição do pedido de desculpas para a sociedade brasileira, há uma tendência de que a gente não supere aquelas mágoas, aquelas questões que aconteceram outrora. E essas pessoas que foram vítimas disso, porque exerceram um direito legítimo de resistência contra o autoritarismo, têm, sim, o direito a ter o reconhecimento pelo Estado brasileiro. Tá? E não serem tratamar, inclusive, esses que resistiram bravamente para garantir, inclusive, a democracia que a gente passou a ter a partir da Constituição de 88, não podem chamá-los de terroristas, sabe? Não pode ter esse cunho pejorativo, essa condição. Não tem que anistiar, garantir a reparação e dizer essas pessoas, acima de tudo, foram pessoas fundamentais para a construção da democracia no nosso país. Perfeito, Prudente. Te agradeço novamente a tua participação aqui e vamos ter de novo aí, espero você aqui conosco nos próximos períodos. Você é sempre muito bem-vindo aqui na TV Floripa. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto Alpozo. É sempre um prazer poder estar com vocês. Tá? Um grande abraço. Muito bem, obrigado então ao Prudente José Silveira Melo, que foi conselheiro da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, é mestre em Teorias Críticas do Direito pela Universidade Internacional de Andaluzia, Espanha, e doutor em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha, que é professor, já foi reitor da Universidade Sesusc, da Faculdade Sesusc, e que nos trouxe essas informações, esse debate fundamental para o nosso país. O programa Informação e Debate de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer aí a companhia de todos vocês. Lembre-se, você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 4 da NET e também pelo nosso canal da TV Floripa no YouTube. Se inscreva, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. Participe também na construção da programação da TV Floripa. Mande informações, sugestões de pauta, pode mandar vídeos e lembre-se de gravar no formato horizontal, seu celular no formato horizontal. Pode mandar vídeos para a gente, que a gente vai transformar em notícia, buscar as informações e divulgar aqui na nossa programação. Muito obrigado, a gente fica por aqui e até o próximo programa.